Sejam bem-vindos à nossa pré-aula de ecologia. Qual é a ideia? A ideia é a gente simplificar, a gente trabalhar de uma forma mais confortável para vocês e que a gente ganhe exatamente um pouquinho mais de tempo trabalhando com aqueles conceitos que são conceitos bem simples, aquela parte inicial de ecologia que a gente trabalha desde as aulinhas de ciências lá quando a gente é pequenininho. Tá? Então esse vídeo vai ser um vídeo bem curtinho, a ideia é só preparar vocês para uma ecologia que vai ser uma ecologia mais densa, uma ecologia, vamos dizer, com mais interpretações, uma ecologia mais conteudista que a gente vai usar em sala de aula. Essa pré-aula de ecologia ela vai ser dividida em níveis de organização, ecoconceitos, cadeia e teia alimentar. E todo mundo já deve ter em algum momento brincado com esses assuntos. Tá? É um assunto que aparece em prova, mas para a gente ficar preenchendo o quadro, para a gente ficar trabalhando isso em aula, não é algo tão relevante. Então acho que um vídeo curtinho vai nos ajudar. Então, níveis de organização, o que nós temos? Né? É muito aquela ideia, né? O que estuda a ecologia? Então a ecologia ela começa a ser explicada para a gente trabalhar com esses níveis de organização, que é assim, ó, a menor unidade morfofisiológica da vida, a menor unidade viva, chama-se o quê? Chama-se célula. Só que quem estuda a célula é a citologia, coisa que nós já vimos, tá? Não é exatamente assunto da ecologia. O conjunto de células não é exatamente só um conjunto, a gente tem uma matriz onde elas estão envolvidas, mas o conjunto de células vai formar um tecido. E quem estuda tecidos, a gente chama, né? É a histologia. Quem tem diferenciação de tecidos vão ser exatamente os animais e os vegetais, nós temos a histologia animal e a histologia vegetal. O conjunto de tecidos vai formar os órgãos, tá? O conjunto, né, desses tecidos, quando forma um órgão, é o que deveria ser o estudo de uma anatomia. Até a anatomia vegetal a gente fala isso, mas a animal ela vem junto com a fisiologia. Mas o que é uma fisiologia? Ela é o estudo exatamente dos sistemas, que é esse conjunto de órgãos, a gente está sempre aumentando. Mas quando a gente trabalha com a fisiologia humana, a gente acabou de trabalhar com ela, a gente falou dos órgãos. Então é um estudo muito de anatofisiologia. Belezinha? Tá? O conjunto de sistemas é o que a gente vai formar o indivíduo. E o indivíduo, o organismo, vamos dizer, a espécie, tá? É onde começa o estudo de um ecologista, que é, enfim, o cientista que trabalha nessa área. Mas é o começo, tá? A ecologia ela teria muito essa ideia de uma observação. A gente não trabalharia exatamente com o uso de microscópio, né, com outras técnicas, é muito nessa observação. Nesses níveis de organizações, eles servem para que a gente tenha uma noção do que a gente está trabalhando, a gente passa por os ecoconceitos. Cara, que são coisas bem diretas, exatamente assim, ó, do que é isso, do que é aquilo. A gente podia até botar, de repente, um glossário para que vocês interpretassem, tá? O que é cada uma das coisinhas, mas a gente vai ver uma por uma, tá? Por exemplo, ó, quando na ecologia a gente fala de fatores bióticos e fatores abióticos. O fator biótico é aquele fator que tem DNA, o fator biótico é um fator vivo. O fator abiótico é aquele que não tem DNA, é aquele que não é vivo. O vírus não entra nessa brincadeira, tá? Então, quando falar em vírus, esqueçam, ele não está brincando aqui. Então, o que é um fator biótico? O fator biótico é uma gramínea, o fator biótico é um fungo, o fator biótico, sei lá, né, pode ser um animal. Os abióticos são aqueles que têm uma relação com esses seres, tipo sais, tipo CO2, tipo temperatura, entende? Tipo fatores edáficos, que são fatores do solo, beleza? Uma diferença importante, né, além de entender essa de biótica e abiótica, é de população e comunidade. Enquanto eu digo, né, tá, como eu vou completando aqui, ó, que biótico é o que tem DNA e o abiótico é aquele sem DNA, eu vou dizer que população ela é um conjunto, ó, um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Então eu falei, uma população de abelhas, somente abelhas eu tenho ali. População de formigas, somente formigas. População humana, só seres humanos. Tem que lembrar que o conjunto de populações é uma comunidade. Então a ideia é que a população ela tem vamos dizer, uma medida menor do que a comunidade. A comunidade ela é ampla. Tá? Por exemplo, numa comunidade eu posso ter formigas, eu posso ter abelhas, eu posso ter seres humanos, eu posso ter gramíneas, desde que nessa comunidade eu tenha essas populações. Já apareceu em prova, eles criando alguns esquemas. E bem simbolicamente aqui, ó, eles colocavam algo assim, A, B e C, e pontilhavam ao redor, acho que era mais ou menos assim, e botavam a seta 1.
E perguntavam, em termos biológicos, o que pode ser A, B e C que está sendo incorporado, está sendo englobado pelo A, B e C seriam populações e comunidade. Então, comunidade, o conjunto de populações. Uma diferença, ó, nicho ecológico e habitat, isso cai em prova. Tá? Isso é bem comum em prova, é fácil. Aquela analogia que um ecologista, que um biólogo fez em algum momento, ela deu muito certo. Dizer que o nicho ecológico é a profissão e que o habitat é o endereço. Então, se na questão eles começarem a descrever, eles começarem a narrar tudo que o animal faz, tudo que o ser vivo, né, ele tem como rotina, tudo que descreve ele, a sua importância biológica, a gente está falando do nicho ecológico. Cada espécie tem a sua. Agora, se vocês enxergarem uma região, um lugar, né, exatamente essa área ocupada pela espécie, por isso o endereço, ó, isso é o habitat. Tá? Então, muitas vezes eles vão descrever uma situação e vão perguntar, olha, o que foi descrito acima é um habitat ou é um nicho ecológico? Nicho ecológico, profissão, habitat, endereço. Outro conceito que a gente tem que pegar exatamente com o nicho ecológico é o seguinte, ó, cada espécie tem o seu nicho ecológico. Tá? Então aqui, ó, quando as espécies são diferentes, eu represento assim, ó, cada uma com o seu nicho. Quando as espécies são iguais, eu represento assim, elas têm exatamente o mesmo nicho. Só que existem casos especiais, por exemplo aqui, ó, espécies iguais com uma diferença em nicho ecológico. Ou seja, como é que vai ter diferença em nicho ecológico se a espécie é igual? Pode ser, por exemplo, machos e fêmeas, esse é sempre o exemplo que a gente coloca. Por exemplo, lá nos mosquitos, a fêmea se alimenta do sangue, né, ela é hematófaga e o macho de seiva. Por mais que eles sejam da mesma espécie, eles compartilhem muitas coisas, eles têm uma pouquinha, assim, né, um detalhezinho, uma pequena diferença no nicho ecológico. Mas por ter, na maior parte, vamos dizer, das características desse compartilhamento, eles continuam sendo de uma mesma espécie. Agora, quando são de espécies diferentes e eles têm algo em comum, isso aqui, ó, isso é o que a gente vai ver depois lá em relações ecológicas, que é o quê? Que é uma competição. Esta competição, ela é fruto exatamente dessa sobreposição de nichos. Existe algo em comum entre as espécies. Pode ser daqui a pouco um leão, pode ser daqui a pouco uma hiena, que tem, enfim, né, a zebra como alimento. Então isso vai gerar uma competição, isso vai ser daqui a pouco, né, essa competição ela vai ter como resposta uma adaptação, uma expulsão, uma possível extinção. Mas, de novo, isso a gente descreve um pouquinho melhor em relações ecológicas. Tá? Só lembrem que cada espécie tem o seu nicho. Então, olha, aumentou o número de espécies, aumentou o número de nichos. Tá? E que se as espécies elas têm uns nichos muito, muito semelhantes e um pequeno desvio, continuam sendo da mesma espécie, só que vai ser esse caso aqui. E quando elas são de espécies diferentes, elas têm uma coisinha em comum, vai ser uma sobreposição nicho. Seria este caso de representação aqui. Beleza? Então, assim, ó, um outro conceito legal, né? Como a gente fala daqui a pouco de uma sobreposição de nichos, essa sobreposição de nichos ela pode ser algo, vamos dizer assim, ó, entre ecossistemas. Mas o que é um ecossistema, né? O ecossistema, ele nada mais é do que exatamente, ó, esses fatores bióticos e abióticos se interrelacionando. Exatamente em uma determinada área de estudo. Não existe um tamanho fixo para um ecossistema, tá? Ele pode ser uma gota d'água, uma piscina, um oceano. Vai ser e vai depender muito da área que o biólogo está estudando. Então, eu peguei uma região para trabalhar como sendo o meu ecossistema. O que eu vou levar em consideração ali? A relação entre os seres vivos, entre eles, que a gente conhece como as alelobioses ou simbioses. A relação dos seres vivos com o meio, que a gente pode chamar de ecobiose, que está muito envolvido com os ciclos biogeoquímicos. Mas esse meio que não é vivo, os seres vivos, que são exatamente os fatores bióticos, essa relação, essa combinação exatamente de eventos, de fenômenos, é o nosso ecossistema. A gente até diz, né, que o conjunto de ecossistemas que nós temos é a nossa biosfera. E a gente só conhece uma até agora, que é o planeta Terra. Que vai ser exatamente aonde o quê? Aonde termina o estudo de um ecologista. Só que, olha, o que estuda um ecologista? Ele estuda o ecossistema. Onde é que ele começa? Exatamente no indivíduo. Mas em ecossistema, juntando e fazendo esse link com esse conflito, a gente vai ter uma coisa que talvez os conceitos, hoje em dia, tirando daqui a pouco, sei lá, uma conservação, tirando daqui a pouco uma sustentabilidade, tá? O ecótono é uma das coisas que os ecologistas gostam muito. Por quê?
Porque o ecótono, ele é o quê? Ele é uma zona de transição entre dois ecossistemas. Por exemplo, eu tenho a floresta, eu tenho a savana. Eu não tenho uma borda, exatamente um limite, aonde tu tropeça e tu cai da floresta na savana, ou da savana para a floresta. Mas eu tenho na floresta, por exemplo, animais, certo? E vegetais. Eu tenho na savana animais e vegetais. E eles vão simplesmente, a floresta em direção à savana, ela vai fazendo o quê? Ela vai sendo cada vez menos floresta, cada vez mais savana. A savana em direção à floresta, ela vai sendo cada vez menos savana, cada vez mais floresta. E tu vai dizer, Sori, e aí? Aí que essa zona, exatamente que a gente tem de conflito, essa sobreposição de ecossistemas, ela, pelos ecologistas, ela é assim, ó, amada, que é o quê? É o ecótono. Por quê? Porque nesse ecótono não vai ser onde a gente vai ter mais representantes vegetais do que, comparando, sei lá, com a floresta, ou daqui a pouco mais representantes animais do que eu teria exatamente numa savana. Mas eu tenho um maior tipo, uma maior variedade, que é o que a gente chama na biologia de uma alta biodiversidade. Então, nós temos muitos ecótonos, certo? Esses ecótonos, eles têm sempre uma alta biodiversidade, eles sempre devem ser preservados, tá? Mas, enfim, as questões talvez elas não usem nenhum desses argumentos diretamente. Pode aparecer, mas eu vou dizer para vocês, eu acho isso um pouquinho mais raro. Mas eles vão usar isso como pano de fundo para a prova de vocês, então vocês têm que saber isso. Um dos conceitos que é super importante também, e a gente sempre já trabalhou isso daqui a pouco desde pequeno, é a ideia de cadeia alimentar. Que eu acho difícil que o aluno erre, mas eu tenho muito medo, mas muito medo mesmo. Que o aluno cria um salto alto, eles construam uma questão como eu já vi o Enem fazendo, e o aluno fica meio perdido. E não é hora de criar salto alto, falta pouco tempo. Então, vamos dar uma olhadinha de novo? Vamos para ler. Então vamos lá, gente. Cadeia alimentar. Todo mundo já deve ter feito essa cadeia em algum momento, tá? Enxergar que a cadeia alimentar é essa relação, vamos dizer, de trofismo, vamos dizer, de troca de energia num ecossistema que vocês já acabaram de ver o que exatamente é, tá? Mas assim, ó, quer ver aquela cadeia alimentar que a gente tem? O capim foi comido pelo gafanhoto, que foi comido pelo sapo, que foi comido pela cobra, que foi comido pelo gavião. Parece que só tem essa, né? Mas geralmente é essa que eles colocam mesmo, tá? Independente de quem é quem, o que a gente sabe? Que o início é feito por um produtor. O produtor, ele é exatamente aquele que produz o próprio alimento. Ele vai ser sempre um organismo autótrofo, tá? Ele faz fotossíntese, belezinha? Então, ele pega aquela energia luminosa e ele produz a sua própria comida. Você sabe como é que funciona a fotossíntese, a gente viu isso lá na parte de bioenergética. Quando esse produtor ele é comido, ele vai ser comido por um consumidor primário, que vai ser chamado de herbívoro. Quem come o produtor é o herbívoro, no caso aqui o gafanhoto. Quem agora se alimenta, né, de outros seres vivos sem ser exatamente, né, o produtor, vai ser chamado de carnívoro. Tá? Então, eu vou ter o sapo como carnívoro, eu vou ter a cobra como carnívoro, eu vou ter o gavião como carnívoro. E aqui eu tenho na seguinte sequência, ó, sapo, cobra e gavião, consumidor secundário, consumidor terciário e consumidor quaternário. Consumidores são todos heterótrofos, por mais que a gente separe em herbívoro e carnívoro. E lembra que o consumidor ele ainda pode ser tanto herbívoro quanto carnívoro, que nós chamamos de onívoro. Tá? Então essa é a sequência. O que eles gostam muito de perguntar? Eles gostam muito que vocês daqui a pouco contem as coisas numa cadeia alimentar. Pô, vocês vão ter, tem questões do Enem que eles cobram isso, tá? Mas assim, cuidado. Quando eles falam em nível trófico, lembra? Cadeia alimentar também pode ser chamada de cadeia trófica. Nível trófico, tá? É exatamente onde em que camada, em que estrato está aquilo que está sendo perguntado, aquele indivíduo, por exemplo. Ou seja, no nível trófico a gente vai contar todo mundo. O produtor ocupa o primeiro nível trófico, o consumidor primário o segundo nível trófico, o consumidor secundário um terceiro nível trófico, o terciário um quarto nível trófico e o consumidor quaternário um quinto nível trófico. No caso, essa minha cadeia ela tem 5 níveis tróficos. Tá? Então, eu tenho capim, primeiro nível trófico, gafanhoto, segundo nível trófico, vou ter o sapo, terceiro nível trófico, a cobra, o quarto, e o gavião, o quinto. Cuidado! Eles gostam, às vezes, de apresentar uma cadeia e falar assim, ó, tipo, sei lá, que o gafanhoto, tá? Ele ocupa o segundo, e é segundo nível trófico, tá? Mas a questão fala, o segundo nicho ecológico. Pô, vocês acabaram de ver, não tem nada a ver isso. Nicho ecológico e importância biológica, tá? Mas é uma das maneiras que eles tentam pegar vocês. Uma outra forma de contar que nós temos não é exatamente com nível trófico, é falar em ordem. Tá? Ordem a gente não usa exatamente o produtor da brincadeira.
Ordem se conta somente consumidores, ou seja, eu vou ter, no caso, o gafanhoto sendo de primeira ordem. Eu vou ter o sapo de segunda ordem. Eu vou ter a cobra de terceira ordem e o gavião de quarta ordem. E o que chama atenção? Que nível trófico e ordem não é exatamente o mesmo número. Se você contar em nível trófico e a pergunta for em ordem, vai ter resposta, mas é uma resposta errada. Tá? Então, nível trófico, eu conto todo mundo na cadeia, ordem, somente os consumidores. Outra coisa que eles gostam de apresentar para vocês em cadeia alimentar é o quê? É exatamente esse fluxo de energia e um fluxo de matéria. O que nós temos? Fluxo de energia, tá? Eu sei quem é energia, que energia é essa? É aquela energia solar. Então eu sei simplesmente que a pessoa, né, que o produtor, né, ele tem a capacidade de produzir o próprio alimento, ele tem a capacidade, vamos dizer assim, de fixar essa energia solar na forma de uma energia química que é a glicose. Só que o produtor ele fez isso porque ele precisava de energia, então ele consome um pouco dessa energia. E quando ele é comido, ele manda um pouco menos. E todo nível, a gente vai ver exatamente que a energia ela vai diminuindo porque cada nível usa um pouco da energia. Exatamente nos níveis e na troca tem muita perda de energia. E a gente sabe que sempre aumenta o nível trófico, diminui a energia. E se por acaso a taxa fotossintética for menor, onde é que vai faltar energia? Em níveis mais elevados. Vocês têm isso exatamente aonde? Lá no que a gente chama da extinção dos dinossauros. Pô, caiu um meteoro, levantou poeira, muita poeira, meteoro gigantesco, e a gente não teve entrada de luz. A taxa fotossintética dos produtores foi menor, onde é que faltou? Nos níveis mais elevados, que é onde estavam os dinossauros. Essa é uma teoria. Tá? Então, vocês sabem que é unidirecional o fluxo de energia. Agora o de matéria não. O que a gente sabe? Que também a fotossíntese, tá? Que pega CO2 mais água, ela pega compostos inorgânicos e transforma num composto orgânico. Então, pegar exatamente do solo esse inorgânico, beleza? E produzir algo orgânico é tu prender na cadeia alimentar essa matéria orgânica. Todos os seres vivos são orgânicos. Todos os seres vivos em algum momento eles vão fazer o quê? Eles vão morrer. E quando eles morrerem, eles vão encontrar quem? Os decompositores. Muito comumente eles vão falar fungos e bactérias. Os decompositores, eles entram nessa brincadeirinha como organismos saprófitos. Não é muito comum representarem eles em cadeias alimentares. Eu botei aqui só para dar uma exemplificação desse fluxo de matéria. Mas o saprofitismo, ele pega o orgânico e transforma em inorgânico. Então, eles mandam esse orgânico para o solo. Só que, diferentemente da energia, que não é uma coisa que vai e acaba, não. Quando vai para o solo, volta. Então, os decompositores pegaram o que era orgânico, o ser vivo, inorgânico, foi para o solo, volta para o produtor, e daí a gente enxerga exatamente esse processo cíclico. Tá? Por que a gente fala que o fluxo de matéria, diferentemente de energia, ele é cíclico? A matéria ela é reciclada, porque a gente discute muito nos ciclos biogeoquímicos. Tranquilinho? Onde é que isso, daqui a pouco, pode aparecer? Esse conhecimento você tem que enxergar, você tem que saber, você tem que conseguir bater o olho e saber o que é o que, cada conceito, cada nível, ordem, tudo isso. Mas é muito comum daqui a pouco em prova eles fazerem o quê? Eles colocarem uma teia alimentar. O que a teia alimentar faz? Ela te cobra um conhecimento de cadeia, só que vamos dizer, de uma forma um pouquinho mais elaborada. Né? Por quê? Porque te cobra uma interpretação. Porque é o que realmente acontece. A gente não tem só cadeias, a gente tem, né, as teias e elas mostram vários sentidos, vamos dizer assim, da energia, de possibilidade de energia. Quer ver uma teia que eu sempre faço? Eu acho ela facinha assim, né? Milho foi comido pelo homem, o milho foi comido pela galinha, a galinha foi comida pelo homem, milho foi comido pelo javali, o javali foi comido pelo homem, o milho foi comido pela galinha, foi comido pelo javali, foi comido pelo homem, e eu abri aqui, as cadeias alimentares. E por que se coloca isso? Para ser, de repente, uma coisa mais interpretativa, fazer que o aluno conheça exatamente cadeia alimentar, mas numa teia alimentar, numa teia trófica, ele pare assim, onde é que eu começo, onde é que eu fim, para que lado que eu vou, sabe? Cuidem, eu sempre brinco, apliquem o método MZRR, métodos R. Richter de resolução, tá? Assim, 3 passos. Primeiro, acho o produtor. O que eu faço? Eu vou achar exatamente aquele ser fotossintetizante. Mas a questão ela me deu alternativas A, B, C e D. Então tu vai olhar para aquele onde as setas estão sempre saindo. A seta não pode chegar. A seta representa o sentido da energia, que alguém está comendo. O produtor não come ninguém. Tá? Então, eu vou achar o produtor. Depois, destaca bem isso. Pergunta se a questão ela está querendo saber se o indivíduo tal está em qual nível ou em qual ordem.
E de novo, se perguntar nível, vocês contarem ordem, vai ter resposta, mas não me perde uma questão dessa, tá? Lembra que essa é uma questão fácil onde os alunos na URGS todo mundo acerta, velho, tá? Não adianta tu acertar uma questão lá de genética mais difícil e errar uma questão dessa, é 1 para 1, vai dar na mesma. E que no Enem essa questão é a questão que vai te jogar lá para cima, vai ficar um monte de ponto, tá? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então olha nível ordem e depois sai contando, tá? Vai seguindo as setinhas, certo? Então, ó, se eles perguntarem, quais são, de repente, nível trófico que o homem pode ocupar? Eu pego aqui, ó, nível trófico, ó, ponto produtor. Homem, ó, segundo nível trófico. Mas eu posso vir por aqui, ó, eu vim para essa seta, né? Mas eu venho por aqui, ó, milho, galinha, homem. Então, 1, 2, 3. O homem pode ocupar o terceiro nível trófico. Pode ser, de repente, ó, milho, javali, homem, terceiro nível trófico. Ou milho, galinha, javali, homem, quarto nível trófico. Que é o que a gente vê aqui, né? O segundo, aqui ele está no terceiro e aqui ele está no quarto nível trófico. Só que essa é exatamente, é uma teia muito curtinha, né? Às vezes as teias elas são gigantescas. Cuidem, tá? Não caem em pega-ratão. Se eles colocarem para vocês algo assim, ó, pô, é meio óbvio, né? Mas se eles colocarem, por exemplo, tá? Eles gostam de botar uns retângulozinhos e eles colocam galinha, um risquinho, ó, e eles colocam ali, ó, ovo. Ou eles colocam, de repente, vaca, e colocam um risquinho, outro retângulozinho ali, ó, tá? Leite. Isso a gente tem que contar como sendo uma coisa só. Ninguém vai achar que o leite está comendo a vaca, entende? Ou que o ovo está comendo uma galinha, não tem relação. Às vezes a gente nem sabe onde começou. Ele pode daqui a pouco não te mostrar no início. Mas eles te dão uma informação assim, ó. Tu sabe que, por exemplo, tem ali, ó, sei lá, C, e C serve de alimento, ó. Olha aqui. Para F e G. E o que eu sei? Que F e G, como tem a mesma fonte alimentar, F e G eles estão exatamente no mesmo nível trófico, vão ter a mesma ordem, tudo isso. Dificilmente vocês não sabem exatamente esses conceitos que a gente trabalhou em aula, essas coisinhas que a gente viu, mas é para dar uma relembrada, para a gente conseguir acelerar, para a gente conseguir otimizar o nosso trabalho, que está chegando no fim, enfim, está sendo bem feito, a gente está botando a cereja em cima do bolo. Certo? Obrigado pela atenção, né? A gente se vê nas aulas, até a próxima.